E aí pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à correção da nossa lista 3, nós vamos agora corrigir a questão de número 31. 31 diz o seguinte: observa a tabela. A tabelinha de vocês, está aí para vocês poderem entender. Ó. Acompanhe aí, estou na página 31. A tabela diz o seguinte: unidades escolares e ensino fundamental. Então, ela foi dividida em anos e quantidade. No ano de 2002 tinha 189.900, 2003 190.345, em 2004 195.400 e em 2005 198.600. E ele quer saber, essa tabela é uma série do tipo específica, conjugada, geográfica, cronológica ou mista. No caso aqui eu posso afirmar, sem medo de errar, que ela é cronológica, porque ela refere-se a tempo. Na coluna da esquerda tem os anos aí bem nítidos, 2002, 2003, 2004, 2005. Então toda a tabela que refere-se a um tempo, ela é associada à cronológica, tá? Então alternativa D. Questão 32. Um conjunto de 500 notas de estatística extraída dos arquivos da secretaria de um colégio constitui um rol. Não, rol é um intervalo. É quando eu tenho ali uma sequência que vai de um número a determinado número. Tá? E normalmente os rols são organizados em tamanhos menores. Uma relação de dados brutos. Exatamente. Então, alternativa B, né? Eu simplesmente fui lá e peguei 500 notas de estatística. Nem especifiquei de que série que é, de que semestre, nem de que turma. Então, isso aí constitui uma relação de dados brutos. Resposta correta, alternativa B. 33. As regras básicas para se construir uma distribuição de frequência contínua são: nenhum dado deve ser excluído. Verdade. Eu não posso deixar nenhum dado de fora, porque senão a minha estatística fica mascarada. Nenhum dado deve ser computado mais de uma vez. Sim, porque senão dá dualidade de dados. Eu tenho que computar cada dado ou cada informação apenas uma única vez. As classes devem ser mutuamente exclusivas. Exatamente. Eu não posso misturar classes diferentes numa mesma tabela aí, né? Numa mesma frequência. E campo de variação da variável deve ser completamente esgotado. Exatamente. Então, pelo que vocês leram aí na apostila, vocês viram que existem algumas regras quando o campo tem que ficar em branco, quando ele precisa ser anulado. Então, eu tenho que levar isso em consideração. Então, como todas são verdadeiras, a resposta correta é a letra A. Todas estão corretas. Questão 34. Quando afirmamos que as classes de uma distribuição de frequência devem ser mutuamente exclusivas, estamos querendo que nenhum dado seja contado mais de uma vez. Então, aí a alternativa B. A letra A diz o seguinte: nenhum dado seja excluído. B. Nenhum dado deve ser contado mais de uma vez. Sim, essa informação de não ser contada mais de uma vez é quando eu trabalho com distribuição de frequência mutuamente exclusiva. Eu não posso computar nenhum dado nesse tipo de distribuição mais de uma vez, tá? Então, na 34, resposta correta, letra B. 35. Os elementos fundamentais que o título de uma tabela deve conter são: veracidade, fato e fonte. Letra A ficou falsa, porque a fonte é lá no rodapé, é embaixo da tabela e nunca no título. Letra B, fato, local e época. Verdadeiro. Então, a resposta B. Mas vamos conferir as outras, né? Veracidade, clareza e fato. Veracidade, a clareza das informações tem que estar no corpo da tabela. Então, ela é falsa. Época, fonte e clareza. Novamente, fonte tem que ser no rodapé. E a letra E, fonte, de novo errado, tem que ser no rodapé. Então, realmente, a resposta é a letra B. As questões 36 a 42 referem-se aos conceitos dos elementos de uma distribuição de frequência e às simbologias usadas. Selecione para cada questão a alternativa correta. Então, a letra A fala que é uma frequência relativa, a letra B, frequência absoluta, a letra C, um limite de intervalo, o limite pode ser inferior e superior, máximo e mínimo, ponto médio é a metade dessa distribuição, e letra E, população observada. Então, vamos lá, na 36. É o ponto central de um intervalo de classe. Ponto central, como eu acabei de falar, é o ponto médio. Então, na 36, você vai escrever aí na frente, ponto médio. Ou colocar aí a letra D. 37. É o valor de extremo superior de um intervalo. Então, ele é limite de intervalo. Como eu disse, tem limite inferior e limite superior. Aqui ele está falando de um limite superior. 38. É o limite inferior de intervalo acrescido da metade da amplitude. Então, eu vou pegar o menor valor e somar a metade.
Fazendo isso, eu chego aonde? No ponto médio. Então, a 38, a resposta é ponto médio. 39. Essa simbologia aí, ó, F sobre o somatório de F, é como se eu pegasse a frequência e dividisse aí pelo total dos elementos dessa população. Então, isso aí refere-se a uma frequência relativa, que é o FR, essa aqui, ó, FR igual a FI sobre N. Então, é uma frequência relativa. Limite inferior mais limite superior dividido por 2. Então, ponto médio. 40, ponto médio. 41. Número de observações de cada dado. Frequência absoluta. Essa aqui, ó. Se eu fizer a variação entre frequência relativa e o N, que é o total da população, eu acho a frequência absoluta. 42. Simbologia. Somatório da frequência absoluta. É uma população observada. Ela vai gerar aqui, ó, se eu fizer esse produto, o N, que é o número total de elementos de uma população. Então, a 42 é população observada. As questões 43 e 45 dizem respeito à tabela seguinte. Então, aí nessa tabela, quando vocês observarem aqui, ó, eu vou ter frequências, vou ter rows organizados aí. Então, vai de 0 até 5, tá vendo? Tem uma barra junto com 0, significa que eu não conto 0. Eu vou contar a partir do próximo elemento, que é 1. Então, de 0 a 5 tem 2 alunos, de 5 a 10 tem 5 alunos, de 10 a 15 tem 15 e de 15 a 20 tem 8 alunos, somando em um total de 30. Qual a frequência relativa? Então, aqui eu já tenho a 43 resolvida. Qual vai ser a frequência relativa correspondente ao segundo intervalo? O segundo intervalo, de 5 até 10, tem 5 alunos. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Frequência relativa é absoluta 5, ou seja, a quantidade de meninos que tem dentro desse intervalo, dividido pelo total de alunos, que eu somei lá na tabela, todos os alunos, e tal total aí de 30. 5 dividido por 30 dá 0,166, que é aproximadamente 0,17, que dá aí a alternativa C. O exercício 44. Qual o ponto médio do último intervalo de classe? O último intervalo não vai de 15 a 20, ele quer o ponto médio. Então, eu vou somar, ó, 20 mais 15, que é o intervalo maior, é o limite superior mais o limite inferior, dividido por 2. Ó. Então, 20 mais 15, 35, dividido por 2 dá 17,5, que é aí a alternativa B. Próximo exercício, 45. 48, 45 não precisa de cálculo. Vamos ver aqui o que ele fala. Ó. Qual a amplitude da distribuição? Então, pela tabela, basta eu olhar lá. Ó. O último intervalo, que vai de 15 a 20, o limite superior dele não é o 20? Então, é só ir lá e marcar a alternativa D. Ó. 45 quer saber qual a amplitude da distribuição, ou seja, o valor máximo que ela assume é 20. Então, da alternativa D. 46. A primeira etapa, de modo a se constituir uma distribuição de frequência contínua, consiste em calcular a amplitude do intervalo de classe? Falso. O limite inferior da primeira classe? Não. O limite inferior da primeira classe é só o começo dessa frequência. Letra C. A amplitude total da distribuição? Verdadeiro. Então, a primeira etapa, de modo a se construir uma distribuição de frequência contínua, estou falando da contínua, tá? É calcular a amplitude total da distribuição, que no caso aí é a alternativa C. 47. A frequência relativa é obtida dividindo a frequência absoluta pela frequência acumulada crescente da última classe, que é aquela fórmula que a gente tem, ó. Essa aqui, ó, onde N é o total. Então, o último elemento lá, a frequência final, vai me falar o total de elementos que tem na distribuição. Então, a frequência absoluta dividido pelo número total, ou a relativa, né? Vai dar, então, a alternativa D. 47, alternativa D. Os exercícios de 48 a 50 dizem respeito à tabela de preços abaixo, que representa a pesquisa em 20 lojas, referente a determinado produto. Então, vamos lá. Preços em reais. Que pratica até R$50 tem duas lojas, que pratica R$51 é uma loja, que pratica R$52 são 8 lojas, 54, 6, R$55 tem duas lojas que vendem produtos a esse preço, 56 tem 3 lojas e a R$60 tem uma loja. Aí ele quer saber assim, ó, na 48, qual o percentual de lojas que estão cobrando até 52 inclusive?
Então, significa que eu vou considerar da loja de 50 até a de 52. A de 52 vai entrar nesse cálculo. Então, eu tenho aí um total, se eu somar lá o 2 mais 1 mais 5, dá 8 lojas. Então, 20 lojas corresponde a 100%, 8 lojas corresponde a X. Faz o produto do meio pelos extremos, ó, 20x igual a 800, x é igual a 40%, alternativa B. O 49. Qual o percentual de lojas que estão cobrando acima de 55? Então, nesse caso, 55 não entra, somente as que estão acima de 55. Então, acima de 55 tem 56 e 60, que é um total de 4 lojas. 3 lojas de 56 e uma loja de 60. Então, ó, 20 lojas corresponde a 100%, 4 lojas que cobram acima de 55, vai ser X, produto meio pelos extremos, 20x igual a 400, x igual a 20%. Que daí a alternativa, letra E. Continuando. Exercício 50. Qual a frequência relativa do preço mais caro dessa tabela? Então, o preço mais caro dessa tabela, qual a frequência relativa do preço mais caro da tabela? A loja de R$60, só tem ela, uma única loja. Então, ele quer saber a frequência relativa. Ó. Vai ser 1 vezes 100 dividido por 20. 100 dividido por 20 igual a 5%. Então, essa loja que corresponde aí a 60, que vende de R$60 acima, corresponde a 5% das 20 lojas que eu estou analisando. Também pode ser feito por regra de 3. Ó. 20 lojas corresponde a 100%, uma loja corresponde a X. Produto meio pelos extremos, 20x igual a 100, e 100 dividido por 20 dá 5. 5% aí, alternativa D. Tranquilo até aqui, pessoal? Então vamos lá na 51, hein? Considerando a distribuição de frequência transcrita a seguir. Então tem peso e frequência simples. De 2 a 4 são 9, de 4 a 6 são 12, de 6 a 8 são 6, de 8 a 10, 2 e de 10 a 12, 1. Aí ele quer que eu analise aí qual a alternativa que é a correta. Então a primeira, letra A. Eu tenho um total, se eu fizer o somatório aí, de 30, né? 9, 12, 6, 2 e 1 vai dar 30. Então 30 corresponde a 100%. No caso lá, o de 20, que ele está me pedindo ali, né? 65% das observações tem peso inferior a 4 e inferior a 10%. Então fazendo a relação aqui, ó, 30, aliás, 30 para 100, 20 para x. 30, x corresponde a 2.000. 2.000 dividido por 30 dá 66,6. X igual a 67%. Então, não é verdadeira, né? Ela é falsa. Ele está falando que é 65%. E não é 65%, é 67%. Na letra B, mais de 65% das observações tem peso maior ou igual a 4. Então, vou usar o mesmo critério. 30 corresponde a 100%. 21 para x, 21 por 30 dá 70%. Então é verdadeiro. Ó. A alternativa B é a verdadeira. Tem aí ó, mais de 65% das observações. Tem 70%. Então, verdadeiro. Mas vamos fazer as outras só para a gente ter aí o desencargo de consciência. Ó. Alternativa C. Menos de 20% tem peso igual ou superior a 4. Fazendo o somatório, ó, 12 mais 6 mais 2 mais 1 dá 21. Então ela é falsa. Porque ele falou que é menos de 20, não é menos de 20, é de 21, então é falso. Letra D. A soma dos pontos médios dos intervalos de classe inferior ao do tamanho da população, então aqui eu fiz de cada um deles. Ó, 4 mais 2 por 2 dá 3, 4 mais 6 por 2 dá 5, 6 mais 8, 2, 7, 8 mais 2, aliás, 8 mais 10 por 2, 9, 10 mais 12 por 2 deu 11. Então, esses três elementos finais aqui, ó, o 6, o 9 e o 11, torna ela falsa. Porque se eu fizer a somatória ali, ó, vai dar um valor menor do que 6. Pessoal, então eu vou interromper esse vídeo por aqui. E daqui a pouco eu posto a terceira parte, que é a complementação da nossa lista 3, tá bom? Até logo!